vamos hoje vivenciar um pesadelo com um telefone preto. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse pesadelo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Telefone Preto é baseado em um conto, gente. E o primeiro, eu acho que lançou em 2022, 2023, eu vou ser bem sincera, eu não lembro. E vai nos levar a acompanhar um jovem chamado Finn, que acaba sendo sequestrado por um homem. E a partir daí, ele tem a todos o momento uma ligação com os antigos jovens que haviam sido sequestrados por esse homem. E finalmente consegue derrotá-lo. Porém, ao mesmo tempo, ele tem uma irmãzinha chamada Gwen, que tem visões com esses jovens que demonstram onde seu irmão Finn estava. Gente, eu vou ser bem sincera, eu não lembro se eu falei no meu canal sobre Telefone Preto, mas o primeiro filme é basicamente isso, tá? Nós temos esses dois jovens sem uma certa ligação com esse mundo da morte, que vai nos levando a acompanhar até chegarmos ao ponto de onde o Finn está, quem é o assassino de todos os jovens e quem era o próprio sequestrador do Finn. Em 2025, lançou Telefone Preto 2. Gente, antes que vocês me perguntem, não, pelo que eu saiba, Telefone Preto não tem uma continuação, tá? Ele é baseado só num livro e não existe dois. E pelo que eu vi, esse segundo é baseado em um conto. Então, basicamente, é como se eles tivessem meio que um braço do livro original. E dessa vez, eles passaram algum tempo, se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 anos, e os nossos jovens, tanto Finn quanto Gwen, já estavam maiores. Finn ainda tinha certas perturbações e pesadelos com o seu sequestrador, enquanto Gwen começa a ter sonhos com os jovens que acabaram sendo assassinados em um acampamento. Mas a princípio, a jovem achava que estava ficando maluca, pois não entendia o que eram essas visões. Os dois estavam sim interligados. Nós começamos a acompanhar o filme com uma jovem que acaba utilizando um telefone em uma cabine, que é um telefone preto, e ligando para um número aleatório. E essa jovem começa a conversar, diz quem ela é, aonde ela estava e diz que havia tido um sonho com 7 números. Como não havia DDD, ela entendia que a ligação era local. E ela começa a conversar com essa pessoa do outro lado da linha, porém a ligação começa a falhar e cai. Então nós vamos para o tempo que está o Finn e a Gwen. O Finn acabou se tornando em certos momentos vamos dizer assim, não é bem uma piada, mas em certos momentos as pessoas ainda questionam ele sobre se é ele o garoto que havia sido sequestrado, que matou o sequestrador. Sim, gente, tá? Se vocês ainda não assistiram 2, vocês já vão ter esse spoiler, e eu já estou dando esse spoiler que sim, ele acaba matando o sequestrador no primeiro filme. E o único jeito que ele havia de se defender, o Finn, com as outras pessoas, é brigando. Então, no fim, o Finn acaba se tornando um garoto muito odiado por todos e que todos tinham um certo receio deles, enquanto Gwen se torna a garota esquisita que acaba sempre tendo sonhos de premonição. A vida dela começa a virar de cabeça para baixo quando ela começa a ter sonhos com garotos, com meninos entre 12 e 13 anos que estavam em um acampamento e haviam sido assassinados. E cada vez que o menino surgia, ele sempre escrevia uma letra no gelo. E as letras eram W, B, I. E aí que começa a nossa história de Telefone Preto. Então sim, gente, se você não assistiu o primeiro, não adianta assistir o segundo, porque o segundo vai ter uma ligação com o primeiro, apesar de que é meio que uma história aleatória. Como eu disse, pelo que eu entendi, é baseado num conto que é para dar um braço para essa continuação. Sinceramente, às vezes se torna tanto louco demais, porque dessa vez o nosso foco não será o Finn, e sim a Gwen. Nós teremos como protagonista a irmãzinha dele,
com todos esses pesadelos, tentando entender o que está acontecendo. E quando ela começa a investigar, ela descobre que os meninos estavam justamente no mesmo acampamento que um dia a mãe dela havia participado, um acampamento cristão. E ela tenta a todo custo convencer o Finn de que eles precisavam ir para este acampamento, tentar desvendar o que havia acontecendo. Enquanto Gwen é assombrada por esses pesadelos, por esses sonhos que contam o passado, Finn continua recebendo ligações misteriosas, sempre do que? De telefones que não estão funcionando. Era o que justamente o primeiro filme nos mostrava, que o Finn recebia ligações no telefone preto, justamente num telefone que não funcionava. E a princípio ele se nega a ter esse contato com essas pessoas que estavam pedindo ajuda, porque ele atende o telefone e fala: desculpa, eu não posso ajudar. Até o momento que sim, ele finalmente aceita atender essa ligação, porque a Gwen fala que ele precisa atender essa ligação, que alguém pode estar pedindo ajuda dele e ele poderia ser uma chave para ajudar ela também nos sonhos dela. Então, no momento que ele resolve atender essa ligação, ele se surpreende, porque é quem? O seu antigo sequestrador, que é, acho que Billy. O primeiro nome eu não lembro, mas eu lembro que o segundo nome dele era Billy. Aí que a coisa se torna um pouco questionável, porque já fazia um tempo que eu tinha assistido o primeiro, e realmente começa: não, mas ele tá vivo? Não, ele não morreu? Não, ele morreu e tudo. Até o fim falar que ele havia matado ele. Então, basicamente, nesse novo filme de Telefone Preto, vai ser uma coisa bem mais sobrenatural do que foi o primeiro. O primeiro, ele tem sim uma questão de sobrenatural, com os meninos entrando em contato com ele, mas nada assim tão pesadão, assim, nossa, tão sobrenatural como é o segundo. O segundo, realmente, ele vai ter mais um foco sobrenatural, acho que bem maior, porque o Finn e a Gwen estão sendo perseguidos ainda por esse sequestrador, que é o Billy, que já havia morrido, mas que de algum modo ainda conseguia entrar em contato com eles, enquanto a Gwen a todo instante tentava entender o que havia acontecido com os meninos. E daí ela começa a se tocar que os meninos conseguiam machucar ela, porque um dos meninos que toca nela, que havia se queimado, acaba deixando uma marca no pulso dela. Então, assim, gente, eu achei, na minha opinião, esse novo Telefone Preto muito fora da casinha, entende? Porque daí ele envolveu muito essa questão, assim, não que o filme seja ruim, tá? Mas, sei lá, eu acho que forçou demais. Pô, o cara já havia sido morto, já tava morto, e começa a entrar em contato com eles. Ok, eu entendo, pelo que eu vi, é baseado num conto, como eu falei pra vocês, até parece isso no começo do filme, que é baseado num conto, mas sei lá, eu acho que esse segundo foi meio fora da casinha e meio forçado demais, tá? Porque meio que virou um Fred Krueger, ele está dentro do seu sonho e consegue te machucar. Sim, desculpa, gente, eu tô dando esse spoiler pra vocês, mas é isso, o Billy consegue afetar a Gwen, consegue machucar ela, então basicamente virou um Fred Krueger. Ela não poderia dormir, ela tinha que se negar a dormir, mas no momento que quando ela dorme, automaticamente mostra aquela questão do que muitas vezes a gente fala, a alma dela sai do corpo e ela vê tudo que está acontecendo à sua volta, então ela conseguia também acompanhar o que ocorria dentro daquele acampamento. Gente, porque assim, tudo no filme se resume a voltar para aquele acampamento. Tudo no filme se resume ao antigo sequestrador, ao Billy. Tudo está conectado. No princípio, quando eu e minha mãe a gente começou a ver filme, a gente achou que quem havia matado os meninos eram os próprios donos do acampamento. E a gente pensou desse modo, mas não é o assassino. Meio que vocês acham que já deduzem quem é o assassino quando eu comecei a falar do filme. E meio que fica claro quem é o assassino quando o próprio assassino sequestrador do primeiro filme volta pro segundo em forma de espírito, tentando atormentar a vida dos dois. Gente, é isso que
o filme corre, ele vai nesse sentido. Então, como eu falei pra minha mãe, eu achei que não precisava do segundo, vou ser sincera. Pode existir esse conto? Pelo jeito pode, mas eu acho que não precisavam ter feito. É interessante, a gente entende melhor sobre o personagem da Gwen, como ela tinha todas essas visões e tudo, e sobre a questão da mãe deles, o que realmente aconteceu com a mãe deles. A gente entende melhor a história da mãe deles, essa ligação, do que realmente, da onde vem essa ligação que a Gwen tem com ver o passado e até em certos momentos o presente do que tá acontecendo. Então, assim, na minha opinião, analisando de 0 a 5, eu vou dar um 3,5 pra esse filme por causa dessa questão, porque dá essa ideia melhor pra gente conhecer melhor sobre o personagem da Gwen, sobre os poderes dela, sobre a mãe deles, entender o que aconteceu realmente com a mãe deles. Porque de resto, realmente, não é muita grande coisa. Eu achei o roteiro, assim, meia boca, pra ser sincera, meio que tô entregando goela abaixo pra vocês. Como surgiu a história realmente do Billy? Quem era realmente a mãe dos dois, do Finn e da Gwen? Por que a Gwen é isso, entende? Porque, sinceramente, eu achei meio forçado. Por isso, o 3,5. Se você ainda não assistiu, gostou do primeiro, gente, tá no catálogo da Netflix, e o que eu digo é sempre, como sempre finalizo todos os vídeos, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Telefone Preto 2, o que você achou? Você acha que valeu mesmo a pena essa continuação ou não, Nathalie? Eu também não achei que valeria a pena, ou não, Nathalie, eu gostei, o filme é bom. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!